influência das ações humanas nas mudanças climáticas foi finalmente demonstrada e quantificada. A nossa era, recentemente denominada Antropoceno, é a era do domínio humano no planeta, e também de extinções em massa, aquecimento global e crise climática. Como a igreja deve compreender essa crise? Para os cristãos, Deus criou um mundo bom e ordenado, mas a alienação de Deus levou a raça humana a perder sua ligação com a natureza. A humanidade acionou o botão de autodestruição, arrasando o planeta que a sustenta. Assim, a crise ambiental é ecológica, econômica e social, mas também é moral e espiritual. Como a igreja deve responder a isso? Não basta observar o fenômeno com curiosidade apocalíptica, como se assistisse a um filme de catástrofe. Jesus disse: "Vós sois o sal da terra." A igreja não deve se tornar insípida diante da crise atual. Devemos unir a nossa pregação da palavra de Deus com a prática de boas obras, e o cuidado da criação de Deus é uma obra urgente. Quero convidar você a acompanhar a leitura do Evangelho deste domingo, que está em Lucas 16, de 1 a 13, que diz o seguinte: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei? Agora que estou sendo demitido pelo meu patrão. Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer, para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Jesus, ele se utiliza nessa parábola de um recurso interessante, que gera em nós questionamento. A atitude de um mau administrador é elogiada e serve de exemplo para os filhos da luz. A gente fica intrigado, né? Porque a partir da perspectiva que nós estamos tendo da estação da criação, eu queria pensar com você como esse texto serve de estímulo para a prática da contribuição e de uma administração correta dos recursos naturais que nós temos. E como esse texto pode nos ajudar a livrar-nos da ideia de sempre querer levar vantagem em tudo. E eu queria pensar com você que esse texto está dentro de uma grande sessão que começa lá em Lucas 9 e que vai até Lucas 19, chamada Viagem de Jesus para Jerusalém. Jesus, ele insiste em afirmar que é necessário fazer uma opção durante essa viagem.
que a gente tem que tomar partido, que não pode ficar em cima do muro, para poder acompanhá-lo na viagem até Jerusalém. E, como ele termina falando, que não é possível servir a dois senhores, e que a gente precisa escolher. E esse texto é interessante porque ele também está dentro de um outro contexto que envolve algumas parábolas interessantes, que você deve lembrar, que é a parábola do homem rico, que está em Lucas 12, do pai e dos seus dois filhos, chamado de parábola do filho pródigo, né? Que está em Lucas 15, e depois, aqui um pouquinho, né, depois, a parábola do rico e Lázaro, e também do jovem rico. E, adivinha, a temática é dinheiro, né? Riqueza, pobreza e administração. São coisas que ocupam essa parte do Evangelho de Lucas. Lucas trabalha bastante com isso. O objetivo dele aqui é mostrar que o dinheiro só tem sentido se ele for usado para ajudar aqueles que precisam, ou seja, os pobres, né? Quem gosta dessa temática vai defender. Lucas é o evangelista dos pobres. Mas o que ele quer trabalhar aqui, como vários outros escritores bíblicos, é o que domina o nosso coração. Quem é Senhor do nosso coração? Então, essa questão, ele vai terminar lá, definitivamente, com a parábola do rico e Lázaro. Mas, para nós hoje, eu queria pensar um pouquinho sobre como a gente vai utilizar esse texto. Né? Depois vale a pena você olhar o Evangelho de Lucas, estudar. Lucas é interessante porque ele vai trabalhar muito a questão das riquezas, pensando no que domina o coração da pessoa, e é um Evangelho onde Jesus está sempre em movimento. Ele nunca está parado. Nesse caso, ele está a caminho de Jerusalém. Então, é interessante isso. E assim, é interessante porque Lucas ele vai se preocupar com a questão do cuidado, do cuidar. Porque a parábola anterior, que é a do pai e dos dois filhos, o filho mais jovem gasta de forma irresponsável todo o dinheiro da herança recebida do pai. Essa você lembra. Aqui a gente tem um administrador que defrauda o seu patrão, cobrando juros altos. E no final, parece que não, mas tem uma mudança de comportamento desse administrador. Assim como na parábola anterior do filho mais novo, que arrependido volta para junto do pai, aqui a gente tem um administrador que vai para os seus devedores para que eles alterem o valor das dívidas, devolvendo assim o que ele tinha cobrado a mais. E esse texto, então, ele precisa ser estudado em duas partes. Por quê? Porque ele é uma parábola, mas também ele tem o ensinamento de Jesus. A parábola está no verso 1 ao 8. E o que Jesus orienta está do 9 ao 13. Então eu queria trabalhar primeiro com você a parábola, que está aí do 1 ao 8, que é o administrador infiel. Então a parábola, ela não está ligada diretamente à questão do dinheiro, por mais que ela apareça. Na verdade, ela trata de um problema de administração, de cuidado dos bens, de saber cuidar, sobre cuidado. E aí eu queria pensar com você que esse administrador aqui é uma pessoa que pensa somente no seu próprio bem-estar, enganando inclusive o dono dos bens. E ele é denunciado. Alguém chega para o patrão dele e diz que ele está defraudando ele. E quando o patrão descobre, né, as artimanhas do administrador, ele manda chamar ele e pede conta. Olha, eu quero que você preste conta e você está despedido. E o administrador, no entanto, ele maquina como sobreviver de maneira agradável, porque afinal ele deixa claro que trabalhar na terra ele não pode me pedir esmola e ter vergonha. Então, como que eu vou me virar sendo despedido? E aí, ele faz o quê? Vai até cada um dos devedores e pede lá para eles mudarem o valor do documento de dívida. E aí, sobre esses valores corrigidos, ele presta conta sem culpa para o dono dos bens. Ou seja, os devedores ficam devendo para ele um favor, porque ele diminuiu a dívida desses devedores. E nisso, qual é a artimanha dele? Bom, quando eu estiver desempregado, eu tenho onde procurar ajuda.
ele se mostra muito esperto. E eu queria pensar com você que parece estranho isso, mas esse comportamento, ele era tolerado na Palestina da época. O administrador, ele tinha o direito de conceder empréstimos com os bens do seu senhor. Ele podia fazer isso, ele podia negociar. Lembra da parábola dos talentos? Eu te dei 1, eu te dei 5, eu te dei 10, o que você fez? Então, o administrador podia fazer isso. Ele podia pegar os bens do seu patrão e investir, né? Emprestar, a juros, enfim. Né? Só que, o que acontece? Nesse caso aqui, ele estava cobrando juros a mais do que era normal ser cobrado. Ele não havia emprestado, na realidade, senão o que ele mandou o pessoal pôr. Quando ele vai lá e pede para corrigir, na verdade é porque ele tinha emprestado. Mas quando ele escreve a mais. Ou seja, o administrador, quando ele incentiva a alteração dos documentos, ele está se privando do benefício, ou seja, do que ele ia receber a mais, quando a pessoa devolvesse, que seria dele. Mas que não era dele, na verdade, era do patrão. Então, a usura, ou seja, esse cobrar a mais do administrador, está claro aí que eram umas taxas absurdas. É que, assim, a gente às vezes não para pensar, mas no caso do óleo, a taxa é de 100% e do trigo de 20%. Isso é, são 100 medidas de azeite, ele manda alterar para 50. A de trigo era 100 e ele manda alterar para 80. Então no óleo ele estava ganhando 100% e no trigo 20%. Segundo Joaquim Jeremias, que é um estudioso do Novo Testamento, essa alteração no contrato e a consequente redução em ambos os casos, tanto de trigo quanto de óleo, são mais ou menos o mesmo valor, tá? Uma vez que o óleo é mais caro do que o trigo. E se a gente pensar em valores monetários, significa algo em torno de 500 denários. E eu queria lembrar você que um denário era referente a um dia de trabalho. Se a gente converter isso para reais, equivalente a 80 a 100 reais. Então ele está ganhando 500 vezes 100 reais. Faz as contas aí que eu sou de humanos, tá? Ou seja, mas ele estava ganhando bem sobre isso. Então, o que acontece? O administrador está sendo astuto em lucrar. Ele consegue tirar lucro. Ele cobra juros altos com produtos de primeira necessidade. Óleo e trigo. E é justamente essa questão que leva ele a ser dividido. Não é emprestar, mas é emprestar a altos juros. E não é o fato de ele levar os clientes a alterar o valor da dívida. O fato de ele ter pedido aí para eles alterarem os valores é inclusive elogiado pelo patrão. Ele elogia. Por que o patrão vê essa atitude como algo positivo? Você já parou para pensar nisso? Ele, na verdade, ele está devolvendo aos clientes aquilo que ele havia cobrado a mais. Lembra uma outra história parecida? A de Zaqueu, mais para frente? O administrador aqui, na iminência de perder tudo, ele desfaz-se do ilícito e do lícito, do que ele tinha direito e daquilo que ele tinha cobrado mais. E ele começa a fazer outros cálculos. É melhor ficar com os amigos do que com o lucro. Esse é o raciocínio dele. O elogio do Senhor aqui, com essa atitude do administrador, rompe a lógica do texto. Porque espera-se que, na verdade, o mau administrador seja o quê? Seja punido, seja desprezado. Mas nesse ponto fica claro aqui que a parábola fala de outro Senhor, do próprio Deus. E nesse sentido, o Senhor entende que na vida do administrador aconteceu uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Seus valores começam a mudar em algum sentido, pois ele entende que nada adianta ele cobrar juros altos, roubar os devedores, o seu patrão, se ele não tiver onde trabalhar dentro na cabeça. Não adianta eu ter lucro se eu estiver sozinho.
O administrador, na verdade, ele devolve aquilo que ele havia cobrado a mais dos devedores do seu patrão. Então, ele reconhece que ele é culpado. Então, há um reconhecimento de culpa, o que mostra a mudança de atitude. Por isso, o elogio do patrão. E aí, eu queria pensar com você a partir agora da segunda parte do texto, né, que é o que Jesus orienta. Então, a parábola, como a gente pode ver aqui no primeiro versículo, ela é endereçada para os discípulos. Jesus está contando para eles. E ele questiona o significado seguindo. Ele está questionando, na verdade, os discípulos. Vocês são meus discípulos? Então, vamos lá. Então, os discípulos, eles encontram-se numa encruzilhada e eles precisam fazer uma opção. É necessário desprender-se das coisas, dos bens, do dinheiro, à semelhança do administrador. Tem que pôr na balança para seguir Jesus. Tem que abrir mão do que é lícito e do que é ilícito. Assim, devem dar os filhos à luz. E aqui os discípulos, eles estão sendo instruídos como devem seguir. Serve de exemplo o gesto de mudança do administrador infiel. É isso que Jesus está querendo colocar para eles. O administrador ajudou os clientes a refazerem as suas contas. Ele se privou dos juros, beneficiando o quê? Os usuários dos alimentos. E o dinheiro injusto aqui está sendo usado para construir fraternidade, irmandade. E nesse sentido, o que ele vai deixar claro aqui é que o acúmulo de riquezas, de bens, cheira mal e agride os valores do reino de Deus. As riquezas, aqui nesse caso, é consequência de injustiça social. Por isso ela é vista como iníqua. Por quê? Porque ele está cobrando juros de alimento, do básico. Não é de coisas, né? Uma coisa é cobrar juros de ouro, de especiarias, que eram coisas assim. Não, ele está cobrando juros de trigo e óleo, coisas básicas, para fazer pão, por exemplo. Ou seja, é isso que Jesus está querendo mostrar para esses discípulos. Jesus, então, ele recomenda para esses discípulos o quê? Das riquezas de origem iníquas, fazer amigos, para que quando eles quando faltar as riquezas, vocês terem amigos e serem recebidos nos tabernáculos eternos. E essas palavras, elas servem de admoestação para os discípulos e também devem servir para nós, que as riquezas, elas podem acabar, mas sem amigos não é possível viver. Segundo Marcos 9:5, os salvos habitarão tabernáculos eternos. Lembra dos tabernáculos no Antigo Testamento, das tendas, né? Como outra hora o povo de Deus viveu no deserto. Então é necessário acontecer uma transformação na vida das pessoas. As riquezas, se elas forem partilhadas, elas geram amizade. Esse é o ensino de Jesus. Então, o termo fiel aqui, que se repete no texto, significa ser digno de confiança. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. No muito. Não é a quantidade que importa, é o coração. Se ele é fiel e justo. É necessário aprender a administrar as riquezas de origem injusta, para que na hora que recebermos aquela de origem justa, sermos fiéis na aplicação dessas riquezas. E é interessante porque a partir da perspectiva de Jesus, então, por causa da corrupção e do pecado, toda a riqueza tem uma origem injusta. Às vezes a gente não se dá conta disso. Por quê? Porque o acúmulo de bens por parte de uns e o endividamento por causa de outros leva à pobreza. E a pobreza leva à morte. E o nosso Deus é o Deus da vida. E às vezes a gente não se dá conta de que pequenos gestos fazem a diferença. Essa semana, não sei se você viu, eu vi com tristeza
criança que se afogou no balde lá na Vila Verde. Na hora que você vê as imagens da casa, você fala, meu Deus, é uma família em vulnerabilidade social e um menininho de 1 ano e meio se afogou no balde por causa de R$20, porque não tinha um sifão na pia que custa R$20. Eu comprei esses dias para trocar em casa. É triste. A pobreza gera morte. É um exemplo simples disso, mas que quando a gente pensa, a gente precisa se dar conta de como nós estamos gerindo os nossos recursos financeiros, recursos naturais, na nossa vida. A gente tem usado os recursos que a gente tem para gerar amizades ou inimizades, para gerar vida ou gerar morte. É muito sério isso. A gente não se dá conta, porque nós temos nesse administrador infiel um exemplo de mudança na aplicação das riquezas. Ele soube renunciar àquilo que ele havia cobrado a mais. Somente se recebe a verdadeira riqueza quando se muda o comportamento. Essa é a questão. Jesus confiara o seu projeto aos que o seguiam no caminho. E isso significa saber renunciar à prática do lucro, da usura, do acúmulo, para poder compartilhar os bens que Deus oferece a todos. Se a gente não for fiel na aplicação do alheio, quem nos dará o que é vosso? Diz Jesus. Ser fiel é ser digno de confiança na administração dos bens alheios. E essa é a grande questão. Não se deixar levar por atitudes desonestas, quando ninguém está vendo. Quem sou eu? Ser fiel naquilo que não é nosso e nos é confiado. Nossa vida, nossos recursos, nossa família, não é nosso. Deus nos confiou nosso trabalho, o dinheiro que a gente tem. Como estamos administrando isso? Para que a gente possa ser digno de receber aquilo que é nosso, que é a vida eterna dada em Cristo Jesus. Como nós estamos cuidando dos nossos recursos? O texto encerra, chamando a atenção para a necessidade de uma decisão. Ninguém pode servir aos 2 senhores, porque há de aborrecer a um, amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E as riquezas aqui no original tem nome, é mamon, é dinheiro, é um Deus. Por quê? A gente já falou várias vezes sobre essas questões, mas o que governa o nosso coração? É o nosso ego centrado em nós mesmos, ou a gente tem buscado o verdadeiro Deus? O discípulo que não é desprendido, que não sabe partilhar, não é fiel nem digno de confiança. É incapaz de se decidir por Deus. A fidelidade a Jesus, ela precisa ser radical. Não sempre possível servir a 2 senhores. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Infelizmente não. Quem serve a Deus ama o seu próximo. Por isso está disposto a praticar solidariedade, empatia, buscar uma vivência com cidadania, levando o outro em consideração, respeitando o outro. Por quê? Porque o outro é criação de Deus, assim como eu. Quem serve às riquezas está conformado com o presente século. É assim mesmo. A gente administra tudo para o nosso bem, para o nosso próprio benefício, porque é assim. Se eu não cuidar do que é meu, ninguém vai cuidar. Afinal, onde está o seu tesouro? Ali também estará o seu coração. A gente não pode se esquecer disso. Então, a pergunta inicial lançada ao administrador foi: que é isto que ouço a teu respeito? E esse questionamento continua valendo para nós. O que Deus tem ouvido a nosso respeito sobre a administração dos recursos que Ele nos delegou? Faça essa pergunta para você mesmo. E o grande desafio nosso aqui é cuidar de tudo isso. Voltando aqui para nossa temática, sobre a terra e sobre o tempo da criação,
A gente precisa pensar como nós estamos cuidando dos nossos recursos. Quando a gente olha para o ar, para o solo, para os mares, para os rios, tem muita gente ali só querendo o benefício, e tratando, e poluindo, e explorando de qualquer jeito os recursos. Dizer, quem sou eu para questionar a grande indústria? Às vezes a gente não é ninguém mesmo. Mas na hora que a gente for votar, a gente precisa realmente pensar sobre isso. Como temos votado, por exemplo? Como nós temos cobrado os senhores vereadores? Você tem acompanhado o trabalho deles na Câmara? Do prefeito? Do governador? No que diz respeito a essas questões? E não importa que presidente, em que lado seja mais agradável aos seus olhos, se direita ou esquerda, você tem acompanhado isso? O que a gente pode fazer? E aí a gente pode olhar para a nossa casa. Graças a Deus a gente está numa cidade aí que tem coleta seletiva. Você tem o trabalho de separar o seu lixinho lá, de trazer as tampinhas para a igreja, reforçando aí a nossa campanha. Jogar do óleo na pia. 1 litro de óleo contamina cerca de 50 litros de água. Muito sério. Às vezes a gente acha que é coisa pequena, A gente acha que é só as grandes indústrias que poluem. Mas o que a gente tem feito? Na nossa casa, no nosso ambiente e também no grande ambiente. O fato é que quando a gente olha para a natureza e a gente olha para tudo, eu falei na primeira mensagem, que a gente é como se a gente fosse jardineiro. E eu queria pensar com você uma ilustração sobre mordomia. Então, se tudo que eu tenho pertence a Deus, Ele deu para eu cuidar, Eu queria pensar com você um pouquinho sobre o jardim do Éden. Gênesis 2,15 vai usar a palavra cuidar. Talvez na sua tradução esteja servir, mas vai falar que Adão e Eva foram colocados no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. E a imagem da terra nos é apresentada como o jardim de Deus, e nós, então, seres humanos, como jardineiros. O que o nosso trabalho como jardineiro implica? E eu gostaria de fazer 4 aplicações. Que você pense na sua vida e que você pense em todas as coisas ao seu lado. Primeiro, um jardineiro fornece comida, água e outros materiais para dar sustento a todas as formas de vida e atividade humana. Se você prestar atenção, a história de Gênesis não menciona apenas comida e água. Também fala de recursos minerais. Está lá em Gênesis 2,12. Ou seja, tudo. Não adianta só ter a plantinha, você não aguarda. Não adianta ter minha família, você não cuidar. São vários degraus. Segundo, um jardim precisa ser mantido como um lugar belo. As árvores no jardim do Éden eram agradáveis aos olhos. A contemplação da criação. A gente pode fazer como forma de louvar e bendizer ao Senhor, de experimentar, um sentimento de temor e assombro diante da grandeza de Deus, da complexidade de tudo que Deus criou. Como é ruim a gente olhar para um jardim feio? Você já teve essa experiência? Você fala, nossa, mas quando você olha para um jardim bonito, bem arrumadinho, não é gostoso passear ali? Como a gente tem cuidado do nosso jardim? Terceiro, o jardim é um lugar onde os seres humanos podem ser criativos. A gente se esquece disso, porque as árvores do jardim, nós somos criados à imagem de Deus, o que implica que nós também somos criativos, como Deus é criativo. Nesse sentido, os seres humanos aprenderam a usar o seu conhecimento científico, técnico, associado a uma variedade de recursos para criar possibilidade de vida. Então a ciência é nossa amiga, não é nossa inimiga. Deus nos deu a capacidade de criar, de ser criativo, de fazer coisas. Louvado seja Ele por isso. E por último,
Um jardim deve ser mantido para beneficiar gerações futuras. É interessante isso, porque grande parte do nosso planejamento, do plantio de jardim, certamente tem em mente as gerações futuras. Tem árvore que a gente planta, mas que a gente não vai desfrutar da sombra, mas que os nossos filhos, os nossos netos irão. Todos nós queremos deixar alguma coisa para a próxima geração, que possa ser então uma terra melhor do que a gente herdou. E para concluir, eu queria pensar com você que, como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos refletir o quanto temos assimilado o papel de administradores fiéis ou de jardineiros, cuidadores da terra. A gente tem sido fiel ou não? E não é preciso pensar muito, porque aquele que é infiel vai explorar, vai perturbar, e aquele que é fiel vai gerar vida. Eu queria pensar com você que quando a gente olha para esse mundão e para várias coisas, né? Eu falei na primeira mensagem que a gente está aí pertinho da COP30. Você deve lembrar da época 92. Eu lembro, eu tinha 10 anos. Como nós estudamos isso na escola? E eu queria pensar com você que essas ações são boas, são importantes, que a gente ore para que sejam boas, mas você concorda comigo que é muita conversa e pouca prática? Falta alguma coisa que só o povo de Deus tem, que é o Espírito Santo habitando em nós. Então, que de alguma forma você possa ser relevante. Ore por essas iniciativas para que deem certo, para que realmente possam fazer mudanças. Ore pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua casa, pelo seu trabalho, para que a gente possa de alguma forma pensar sobre isso. Porque às vezes a gente é pessimista demais, a gente acha que o pecado humano já arruinou tudo e que a gente não precisa cuidar de nada, só esperar Jesus voltar e está tudo certo, isso aí vai ficar aí mesmo. Eu queria pensar com você que não é assim não. Que segundo a palavra de Deus, essa criação vai ser restaurada também. Ela geme na expectativa da vinda do Filho de Deus, assim como nós. A promessa que nós temos é que tudo isso vai ser o tabernáculo de Deus e que vai ser restaurado. Se você lembrar Apocalipse, Jerusalém, às vezes a gente tem a ideia de que a terra vai subir, não, lá fala que na verdade vai descer. Deus vai descer. E que tudo isso vai ser restaurado. E nesse sentido, a gente não pode separar a criação e salvação. O nosso Deus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar garantia de vida. E nesse sentido, vida para nós e para a criação, para toda a criação. Não é só o ser humano. Ou seja, tem um futuro para essa terra. A criação é parte do futuro que Jesus virá estabelecer na sua vida. A gente não pode esquecer isso. A ressurreição de Jesus é a chave para a nossa esperança para o futuro. Por isso que a gente anda esperançosos. Quando Jesus ressuscitar dos mortos, Ele não vai abandonar a matéria criada. Ao contrário, Ele ressuscitou em corpo, em matéria, para dizer que nós também iremos ressuscitar. E que Ele vai restaurar também todas as coisas. Ele vai transformar toda a criação. Essa é a nossa esperança. Na mensagem cristã, o material e o espiritual estão ligados. A gente não pode se esquecer disso. Jesus explicou para os seus discípulos que Ele não estava mais lhes chamando de servos, como está lá em Gênesis, mas de amigos. Porque um amigo sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. E Ele partilha isso conosco. E a partir do momento que a gente aceita andar como discípulos, Ele coloca isso para nós. Como a gente está administrando? Como estamos administrando os recursos que Ele nos deu?
Qual é a pequena coisa, pequena pessoa, pequena natureza que Deus te confiou para cuidar? E uma compreensão clara, então, das responsabilidades dadas pelo Senhor, mas a confiança de que Ele é um Deus de promessa e que estará conosco sempre, que é santo, que é justo, que é fiel, faz com que a gente possa andar digno de confiança. Não por nós, mas por causa daquele que nos justificou e nos santificou. Para que a gente possa realmente fazer uso dessa mordomia de forma empolgante, de forma cativa. É desafiador, mas o grande desafio só é vencido se você caminhar junto com o Mestre. O Mestre caminha conosco, para que a gente possa ser bons administradores, para que a gente possa ser fiel nessa administração. Porque não é simples, não é fácil, mas nós podemos contar com a sua bondade, dia após dia, nas nossas vidas.